Olá, amados, sejam bem-vindos. Continuando a leitura do livro From Babylon to Timbuktu, estamos no capítulo 4, Os Judeus Negros Originais. E vamos continuar a leitura com esse subtítulo, Árabes Negros, Judeus Negros e Etíopes. Então vamos lá. Arábia, a terra da descendência de Ismael, filho de Abraão, é limitada ao leste pelo Oceano Índico, no nordeste pelo Golfo Pérsico, ao norte pelo deserto árabe e ao oeste pelo Mar Vermelho. A região mais fértil dessa península é o sul e o sudoeste. Em um ponto, quase atinge a Etiópia, que está na África. Havia muitas tribos cuxitas etíopes que viviam nas seções do norte, oeste e sul da Arábia. Os árabes tiveram uma longa história de relações sexuais com os etíopes na península da Arábia e com os etíopes em todo o Mar Vermelho, no continente africano. James Bruce, autor de Travels to Discover the Source of Nile, diz que as pessoas no Iêmen, na Arábia, particularmente aquela da costa de Sabá, Sheba, eram reputadas abissínias, ou seja, etíopes, desde os primeiros períodos até a conquista dos muçulmanos. Muitos dos árabes não são pretos hoje por causa do cruzamento com escravos brancos em suas famílias e haréns. É um fato conhecido que havia etíopes que habitavam a Arábia no norte, sudoeste e sudeste. Como esses etíopes estabeleceram o domicílio residência no sudoeste da Arábia? Como os etíopes viviam em torno do Golfo Pérsico, no norte da Arábia, é altamente provável que eles migrassem para o sudeste e o sudoeste. É óbvio que os cuxitas habitaram partes vitais da Arábia antes do nascimento dos progenitores dos árabes. Raamã, filho de Cuxi, era o pai do cuxita Sheba e Dedã. Gênesis 10, 7. Cerca de 2.300 anos antes de Cristo. As tribos de Raamã tornaram-se comerciantes notáveis. Ezequiel 27, 22. Os descendentes de Raamã moravam no sudeste da Arábia, e os descendentes de Avilá residiam no sudoeste da Arábia, que é o Iêmen. Este Avilá era filho de Cuxi. Além disso, Cuxi foi o patriarca de todas as tribos etíopes na Babilônia, na Arábia, na Índia e no rio Nilo. Os cuxitas eram residentes da Arábia logo após a confusão das línguas em Babilônia, 2247 a.C. Mas Ismael, pai dos árabes, não nasceu até 1896 a.C. Minha conclusão é que os etíopes estavam na Arábia antes dos árabes. No ano 1012 a.C., uma rainha etíope chamada Bilquis visitou o rei Salomão em Jerusalém. Bilquis veio do reino de Sheba, no sul da Arábia. Sheba fazia parte do Império Etíope. Este império incluiu o Alto Egito, a Etiópia e partes da Arábia, que incluiu o reino de Sheba. O historiador judeu Flávio Josefo chama essa rainha, a rainha do Egito e a Etiópia. Chamar essa rainha a rainha da Etiópia é apropriado quando você conhece o histórico e a genealogia dos primeiros habitantes da Arábia. A rainha de Sabá também é conhecida como a rainha do sul. O reino de Sebá e a Etiópia eram um dos impérios ao sul da terra de Israel. Devemos lembrar que no mapa, o Iêmen, a Arábia, quase toca a Etiópia na África. É óbvio que a rainha de Sheba tinha mais de um nome, porque era conhecida pelos etíopes pelo nome de Maqueda. No entanto, não é estranho que ela tenha mais de um nome. A história etíope de Maqueda, a rainha de Sheba,
nos é transmitida pelos arquivos da Abissínios, né, de Abissínios. Este importante documento é conhecido como Quebra Nagast, ou Honra dos Reis. O conto etíope relaciona o itinerário da rainha da Etiópia para encontrar o rei Salomão em Jerusalém. Ela veio com um trem excelente, um séquito de oficiais, criados e riqueza abundante. Enquanto ela estava em Jerusalém, ela ficou apaixonada pelo rei Salomão, por causa da sua organização, né, de seus assuntos, sua riqueza, sua sabedoria, seu entendimento e aparência física. Além disso, a história diz que o rei Salomão gerou uma criança pela rainha da Etiópia. Essa criança se chamava Davi, ou Manileque I. A rainha voltou a Sebá ou Sabá com Menileque I. Depois que Menileque permaneceu na Etiópia há alguns anos, sua mãe enviou ao rei Salomão para ser educado. Foi coroado o rei da Etiópia em Jerusalém. E naquele momento ele aceitou o nome de Davi. Muitos especialistas na lei de Moisés, né, especialmente um de cada tribo, o acompanharam para a Etiópia para serem juízes em seu reino. Então aqui, pessoal, ressalva. Então você vê como que era constante, como que era, como, né, que os israelitas, os judeus, eles mantinham, né, relação com os etíopes, né, africanos, né. Vamos lá. A partir desses especialistas, os umbares atuais, ou juízes supremos, 3 dos quais sempre administram o rei, são ditos serem descendentes. Na companhia desse comitê veio também Azarias, filho de Zadok, ex-sumo sacerdote, e trouxe com ele uma transcrição hebraica da lei. O presente Falaches, o negro da Etiópia, reivindica a ascendência dos judeus que retornaram de Jerusalém com o filho de Salomão, Menileque. Então, continuando aqui. A rainha de Shebá morreu por cerca de 986 a.C., depois de ter reinado 40 anos. Menileque I ascendeu a Torne, né? E sua posteridade, dizem os documentos da Etiópia, reinou desde então. James Bruce, o explorador inglês, diz: esta não é uma nova doutrina. Tem sido sustentada de forma tenaz e contínua desde os primeiros registros do período em que toda a Etiópia era judaica. E em anos posteriores, depois de terem abraçado o cristianismo. Além disso, diz James Bruce, todas as nações adjacentes concordam com o conto etíope, né, com a conta etíope, sejam adversários ou amigos em relação à rainha de Sabá. Eles só diferem em nome da rainha. Mais uma vez, este escritor diz: todos os habitantes da costa da Arábia Félix eram conhecidos como etíopes desde os tempos mais antigos até depois da conquista islâmica. Essas pessoas eram os súditos da rainha da Etiópia. Eles eram pagãos, então convertidos ao judaísmo durante o tempo da construção do primeiro templo. Eles eram judeus, então, até o ano 622 depois de Cristo, como a tradição diz, quando se tornaram muçulmanos pela espada de Maomé. Antes da introdução das 3 religiões influentes na Arábia, judaísmo, cristianismo e maometanismo, os árabes adoravam as estrelas, os ídolos e a pedra da Caaba. Escreverei sobre a história dos judeus na Arábia, então escreverei sobre os cristãos na Arábia, e por último escreverei sobre os maometanos, que surgiram no século 7 depois de Cristo. Milhares de judeus migraram para o Egito e a Arábia, quando o general romano Tito destruíram a cidade de Jerusalém. Depois de Cristo, 70 anos, né?
Quando os judeus se rebelaram contra depois de Cristo, né, 130, o imperador Adriano enviou o general Júlio Severus à Palestina para suprir a revolta. A perseguição e as restrições impostas aos judeus eram tão grandes que um grande número de judeus fugiu para a Arábia. A tradição dos judeus iemenitas coloridos da Arábia relata que os primeiros judeus vieram à Arábia com o profeta Jeremias, logo antes que Nabucodonosor destruísse o primeiro templo. Ao considerar os judeus da Arábia, não podemos esquecer os judeus que acompanharam a rainha de Sabá e seu filho Menileque I. É óbvio, por muitos indícios, de que a rainha de Sheba, ou seu filho Menileque, transferiram sua capital de Sebá para a Etiópia, em África, porque tinham uma segunda capital, Aksum, na Etiópia, né, na ordem de uma residência de verão. Não é exatamente conhecido quando a capital foi transferida ou quando Aksum entrou em proeminência como um estado judeu, mas provavelmente ocorreu entre os anos 990 e 575 a.C. Nesta data, os persas conquistaram a Arábia, resultando na imigração de mais sabaeãs e abaxitas, né, abissínias, para a Etiópia. Muitos dos líderes e habitantes deste estado aksumita, né, tornaram-se judeus e assumiram o domínio político da antiga Etiópia, chamado Aksum. O Império Aksumita foi governado por imigrantes imiatrias da Arábia, primeiro e segundo séculos. Segundo a tradição, o centro religioso considerou a Arca da Aliança trazida de Jerusalém pela prole do rei Salomão e da rainha de Sabá. Basil Davidson disse que o grande período da Etiópia começou logo depois de Cristo, né, 50 anos, né, quando Aksum tornou-se a capital e deu uma nova linha de reis. É óbvio que esses reis eram judeus. O sucesso do monopólio comercial nos tempos antigos, em ambos os lados do Mar Vermelho, entre eles África e Arábia, significavam o controle político e militar de portos chaves. Esta é a razão pela qual a Etiópia e o sul da Arábia foram incluídos em um império. Havia muita rivalidade comercial entre Sheba, Imiar, Habesh e Aksum, que resultou em muitas guerras. Todos os reis e muitos dos habitantes dessas cidades eram judeus em um momento ou outro. O professor Goldberg diz que é um ponto de destaque da tradição voltando ao tempo de Salomão, tanto para a Abissínia quanto para o Iêmen, que os reis hebraicos antigos dos dois lados do Mar Vermelho tinham o título Bar Negash, ou Rei dos Mar. Os reis himyaritas, né, posteriores, após 250 anos antes de Cristo, controlaram ambos os lados do Mar Vermelho. Quando os prósperos reis himyaritas mudaram sua religião, eles colocaram o pretexto do extremismo religioso com os motivos para a guerra contra os seus rivais comerciais. Os reinos de Haidã e Imiar foram unidos contra Habesh, Sebá e Hadramuta, né? Cerca de 500 depois de Cristo.
As rivalidades entre essas alianças levaram a frota romana ao movimento militar no Golfo Árabe, cerca de 1 a.C., para capturar o porto de Aden. Quando o poder romano declinou, havia reis judeus em Hadramaut, Sheba e Iêmen, continuando as rivalidades econômicas no comércio. Durante o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto séculos, o judaísmo era politicamente poderoso na Arábia. Esse poder era baseado no monopólio do comércio. Havia muitos reis judeus: Abu Cariba, Masruq, Dunuas e etc. O mais notável foi Dunuas, né? Ele será levado em considerações mais tarde. Então, pessoal, nós paramos por aqui, né? Vamos continuar no próximo vídeo a falar o gênese, né, do cristianismo na Etiópia, na Arábia. Aqui a gente viu os tratos, né, dos judeus com os árabes, né? Vimos que os árabes, eles tinham relações sexuais com os seus escravos, né? E isso fez com que os árabes hoje sejam mais leves, né? Sejam claros, né? E alguns por apropriação cultural mesmo, né? Não foi pelo cruzamento, mas por apropriação, né? Então a população árabe é dividida assim, né? A população de hoje. E vimos também da rainha de Sabá, né? Que teve filho com o Salomão. A rainha de Sabá era etíope. Ela teve um filho, né, Menileque, primeiro com o rei Salomão. E Menileque levou para a Etiópia, né? Levou para a Etiópia o conhecimento, né, dos judeus, né, dos israelitas, e instituiu na Etiópia, levou juízes, né, que ministravam, conhecedores da lei, né, levaram para a Etiópia para instituir lá na Etiópia o ensinamento judaico, né? Aí depois você vê os etíopes, né, pagãos se convertendo ao judaísmo. Então foi isso que aprendemos hoje. E vamos continuar a leitura no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.